Bora churrascar? Continuando a série de Marcela de Licença, tá fazendo um sol bonito no domingo e eu vou contribuir como eu posso para casa e alimentar as minhas queridas. Como eu vou fazer isso? Churrasco, sempre. Eu lembro que eu tinha prometido o jeito que eu faço picanha aqui em casa, né? Que faz com que qualquer marca de picanha fique macia e saborosa. Eu vou mostrar para vocês algumas dicas. Só quero falar antes de tudo que, assim como saber de futebol, todo brasileiro sabe fazer churrasco. Então eu não tô querendo dizer aqui que meu jeito é o certo, ou que esse é o jeito ideal para fazer carne, que não tem nenhum outro. Existem vários. Dizem por aí, não tem jeito errado. Errado é não fazer churrasco. Então esse é só o jeito que eu faço e o pessoal elogia. Eu vou nesse vídeo estar falando como escolher a picanha, como cortar ela, como temperar ela e como eu faço ela, tá bom? Essa foi a peça que eu peguei e como que eu escolhi ela. Uma dica importantíssima na hora de você escolher sua picanha. Picanha só vai até 1 kg, 1,1 kg. Passou disso, é a marca te enganando, é o mercado te enganando. É colchão duro. Como eu aqui no Rio não tenho escolha... Por que eu não tenho escolha aqui no Rio? Vocês vão achar estranhos em algumas cidades, mas eu fui descobrir isso mesmo quando eu fui no interior, na casa do padrinho da Isabela. No interior, em algumas cidades, o açougueiro limpa a peça e pesa depois. Então, fica lindo. Aí você pode falar pro açougueiro, ó, corta aonde termina a picanha, tira o colchão duro que eu quero sua picanha e você tá pagando o preço da picanha. Aqui no Rio, em muitas cidades, não tem essa opção. Você paga pela peça inteira aqui e infelizmente é limpo depois. Então você tá pagando pelo colchão duro. Então a gente tá tentando aqui ser eficiente. Como você vai ser eficiente? Primeira coisa que você vai fazer é escolher a menor peça que tiver, a mais aproximada de 1,1 kg. Hoje em dia tem uns bois que tem uma picanha um pouco acima de 1,1 kg. Mas o ideal sempre é até a terceira veia é picanha. Como que a gente vê onde é as veias? As veias é onde você aperta e sai sangue, tá vendo? Então, ela sempre tá até a terceira veia. Aqui é a nossa terceira veia dessa peça. Então, eu ainda peguei uma parte de colchão duro, vocês estão vendo? Mas por que eu peguei essa peça? Pra mostrar eficiência, tinha uma peça mais barata que essa, porque, gente, tá cara a carne, né? Só que, cara, as peças eram de 2 quilos. Eu estaria comprando 900 gramas de colchão duro com preço de picanha. Então, eu peguei uma um pouquinho mais cara, só que com um peso mais aproximado de 1,1 kg. Pra mim não pagar esse colchão duro. E é isso que você tem que ver na hora de comprar no mercado. Porque às vezes a mais cara compensa mais do que a mais barata. Fica ligado nisso. Mas se você quiser ser aqueles puristas, é até a terceira veia. Aí você cortando a terceira veia, você tá comendo só picanha. Nesse caso aqui, eu não vou cortar o colchão duro fora, porque o meu modo de preparo, o meu colchão duro não vai ficar ruim. Eu não quero que o suco da carne saia. Eu vou explicar pra vocês depois. Última dica na hora de estiver escolhendo sua picanha. Você achou as menores peças mais aproximadas de 1,1 kg? Olha a gordura dela. A gordura da picanha não pode ser muito fina, gente, porque é na gordura que tá o sabor. E ela tem que envolver pelo menos a carne inteira. Ela tem que ser uma gordura nem muito grossa, nem muito fina. Fica atento a isso, porque às vezes tem umas peças mais leves que tem uma gordura fininha, que nem vale a pena, ela vai ressecar. Feito isso, você já sabe escolher a tua picanha. Agora você vai ter que saber o jeito certo de cortar e como você vai temperar ela. Nesse vídeo também eu vou estar ensinando pra vocês o sal temperado que eu faço. Não tem jeito certo de temperar a carne, tá, gente? Tem gente que fala que é bom temperar depois, tem gente que fala que é bom temperar antes. Não tem jeito certo. O que eu faço? Quando eu vou temperar só com sal, eu tempero depois. Quando eu faço o meu sal temperado, eu tempero um pouco antes de ir pra grelha, para os temperos pegarem mais na carne. Vamos primeiro cortar a nossa peça, que eu quero mostrar pra vocês como é que a gente vai cortar. 2 tipos de picanha, picanha direita e picanha esquerda. Como você vê qual é o tipo de picanha que você tá lidando? A parte da gordura mais grossa, se você botar a mão na picanha por cima da gordura e o teu dedão ficar nela, é uma picanha direita. Porque eu tô pegando com a mão direita. Se ela tivesse aqui, a parte mais grossa da gordura e meu dedão da mão esquerda estivesse aqui, ela seria uma picanha esquerda. Por que eu tô falando isso? A gente sempre vai cortar a nossa carne começando da parte grossa da gordura. Eu vou sempre virar ela porque qual é o nosso propósito aqui? A gente não quer quebrar a fibra da carne agora. A gente quer manter a fibra dela intacta porque a gente quer que quando ela esteja assando, os sucos dentro dela continuem trabalhando, não saiam e façam a nossa carne ficar mais mole e suculenta. Eu sempre corto 2 dedos. 2 dedos é a grossura ideal que eu acho para pegar o ponto na grelha. Dá uma olhada aqui. Vocês estão vendo a fibra aqui, ó? Eu vou contar 2 dedos e vou sempre dar um corte da nossa peça.
Olha aqui, ó, como eu cortei em 2 dedos, tá vendo? Nossa picanha tá pronta pra ir pra grelha. Outra dica importante, gente, que eu já cometi muito esse erro. Não lava a carne. Mas isso é anti-higiênico. Não, às vezes é anti-higiênico é lavar, sabia? Porque não é uma verdura isso. Quando você lava, as bactérias se proliferam em ambientes úmidos, entendeu? A gente não tá sendo higiênico limpando a carne, a gente tá tirando às vezes a textura dela, o sabor e os nutrientes. Eu vou estar temperando uma com sal depois e uma com sal temperado. Só pra vocês verem que tem 2 jeitos de fazer a picanha e eu boto a Marcela e a Cristina pra provarem. Elas podem até falar quais que elas preferem, entendeu? Que é de gosto pessoal. Vamos aprender a fazer o sal temperado que eu sempre faço? Vamos lá, é simplesinho. É sal grosso, alho picado. Eu costumava amassar, gente, mas eu vi que picando ele espalhava mais no sal. Chimichurri muito importante. Páprica picante. Se você tem a aversão total à pimenta total, eu já te adianto que essa páprica picante não vai deixar a carne picante, tá? Mas se você tem total aversão à pimenta, pode usar a páprica defumada. Vai dar um gosto defumado no teu churrasco. Eu não sei muito bem as medidas, gente, porque eu sempre faço no olho, mas eu tô tentando ajeitar pra vocês terem uma ideia. Eu usei aqui 150 gramas de sal grosso. Eu usei aqui 3 dentes de alho, que eu vou botar aqui. Vamos botar um pacotinho desse de 13 gramas de chimichurri. Se tiver necessidade de mais, eu boto mais. Botar meia colher de sopa da páprica e vamos misturar pra ver a cor que fica, porque pela cor que eu vou ver se tá legal. O bom desse sal é porque como é sal, conserva, né, gente? Então você pode botar na geladeira, dura meses, porque o sal conserva os outros temperos. Ah lá, tá ficando, ó, na cor que eu quero. Eu acho que eu posso botar um pouquinho mais de chimichurri. Se você tiver aquele chimichurri com tomate seco, melhor ainda, tá? Ele é mais saboroso ainda. Interrompendo o vídeo pra mostrar que tô aqui. Sacanagem. A Isabela também tá aqui. Estou interrompendo o vídeo porque eu estou muito feliz que eu não tô indo pra cozinha e o dia que tá indo. Duda está ali, ó, com Tina Thunders. Tina Thunders. Tô tentando dar uma relaxada aqui com o meu mamá, né? Que Duda, minha filha. Tem uma fome, né, Isabela? Sim! Estou amando que hoje é churrasco e o Diego tem muita dica boa, porque eu amo o churrasco dele. Dá tchau, filha! Tô com a minha plateia aqui. Então, a gente aprendeu a escolher a nossa peça, a gente aprendeu a cortar ela, agora a temperar. Como eu falei no início do vídeo, a gente pode temperar antes ou depois. Não existe jeito certo ou errado, de novo. Errado é não fazer churrasco. Eu vou pegar uma peça e vou assar pura e uma eu vou passar no nosso sal temperado e vou botar na grelha. Não tempera muito antes, viu, gente? Se temperar muito antes, vai salgar demais a carne. Vai ter gente reclamando no teu churrasco, principalmente aquela tia chata. Essa aqui a gente vai temperar. Essa aqui eu vou botar pura, tá? Bastante, gente. Pode botar bastante, por quê? Como a gente não cortou a fibra da carne ainda, o sal não vai pegar tanto. Então fica tranquilo que não vai salgar ela, porque a gente já tá botando sal e já vai botar direto na grelha. Todos os lados. Dá aquela sacudida básica e vamos colocar na nossa grelha, ó. Eu tô fazendo a churrasqueirinha elétrica mesmo, gente, pra você ver como você pode fazer churrasco em qualquer lugar. Essa aqui é a nossa carne purinha, que vai entrar o sal depois. O sal que eu vou usar, ela vai ser outro, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Gente, tá um cheiro maravilhoso. A carne por si só, ela já tem um cheiro bom de churrasco, essa aqui. Só que esse molho temperado, ele faz um cheirinho, assim, muito maravilhoso pro teu churrasco. Deu 4 minutinhos, gente, vamos dar aquela virada, porque olha só, ela já tá douradinha, tá vendo? Essa aqui ainda não tá boa, ó. A gente quer a mesma coloração da outra, tá vendo? Então vamos deixar mais tempo. Aqui, gente, eu tô tirando essa daqui. Tirei ela, tá vendo? Esse lado e esse lado. Agora é o momento mais importante do teu churrasco. Muita gente não dá valor nesse momento. Deixa 2 minutinhos descansar antes de cortar. Por quê? Lembra que eu te falei que a gente cortou a favor da fibra para ela ficar fechada e o suco cozinhar a carne? Tá cozinhando nesse momento. Muita gente corta e aí o suco já sai e aí a carne não cozinha o suficiente. Inclusive, ela não vai ficar menos mal passada por causa disso. Vai ficar mais uniformemente cozida e vai ficar mais molinha, mais suculento, você vai ver. Aí eu vou quebrar a fibra no momento que eu cortar em tirinhas. Vamos lá? Descansou os 2 minutos? Então agora é hora de cortar. Você vai ver que agora que a gente vai quebrar a fibra, a quantidade de caldo que vai sair da carne, esse caldo tava todo cozinhando ela, porque a gente cortou a nossa carne certo. Dá uma olhada. Gente, não se assusta, tá? O caldo tá saindo agora, porque tava todo dentro como eu mostrei. Vai dar uma sujadinha na tábua. E ela parece que tá mal passada, mas não tá. Ela sai mais vermelhinha e ela vai clareando. Valeu? Esse é o ponto que a gente aqui come e acha o ideal. Se você não gosta desse ponto, deixa lá mais tempo e come a sua carne bem passada, né? Ou então, se você gosta mais mal passadinha, tira um pouquinho antes.
Tá muito macia por causa do suco da carne que ficou cozinhando dentro, gente. E olha só a quantidade de caldo que tá saindo. É porque é agora que eu tô cortando a fibra. Pegou um temperinho da grelha da outra, mas tá sem sal, tá? Vamos cortando bem fininho. Agora que a gente cortou as duas, eu tenho que mostrar de novo. Olha a quantidade de caldo que saiu, porque a gente só quebrou a fibra agora, olha. Isso tudo teria caído na churrasqueira e não teria cozinhado a carne e ela não estaria tão suculenta e gostosa quanto agora. Isso não é sangue, tá, gente? A carne já tá cozida. Essa aqui já está temperada. Eu só quero mostrar o porquê que a gente cortou cedo e quebrou a fibra e quebrou só agora e cozinhou. Olha só a maciez dela. Viu como ela saiu? Ela desmancha na boca, ó. Não vou nem comer agora, eu só tô mostrando pra vocês, ó. Olha lá, eu nem faço força. Bom, agora vamos trabalhar essa aqui. Como que eu salgo ela? Eu uso sal de parrilha. O que é sal de parrilha? Sal de parrilha é um sal grosso, um pouco processado. Então, se você quiser fazer o seu sal de parrilha em casa, você pega o sal grosso mesmo, bota no processador e peneira ele, que vira um sal de parrilha. Porque eu acho que é melhor para salgar depois as carnes, porque ele adere melhor à carne, ele espalha mais. E a gente está salgando depois, uma das vantagens é porque espalha mais o sal na carne. Então vamos agora salgar 30 centímetros de altura, a gente vai polvilha. Vamos lá. Vou espalhar ela aqui. Aqui, ó, aquela carne que eu desmanchei, ó. Vamos provar. Esse é o ponto ideal pra mim. Eu sinto os gostos do chimichurri, da páprica. E essa aqui que eu salguei agora, ela também é molinha, ó. Viu? Olha só que coisa linda que o suco fez. Vamos provar ela também. Essa aqui também é maravilhosa. Você sente mais o gosto da carne, porque só tem o sal. E ela tá mais realçada, entendeu? Mas qual que é o jeito certo? Os dois. É questão de gosto. Por exemplo, a Marcela ama essa temperada. Já a Juliana falou que o melhor churrasco que eu fiz foi quando eu salguei depois. Então, é gosto de cada um. Porque Marcela ainda gosta de um tiquinho de pimenta. Juliana abomina a pimenta. O jeito certo, a sua família que vai dizer, você que vai dizer. Vamos chamar a Cristina e Marcela pra provar, ver qual das duas elas gostam mais? Abraço. Olha a farofa chegando! No pote chique, né, Diego? É. Eu já fiz, acho que aqui não, né, essa farofa de cebola? Já. Ah, tá, lá no Natal, no vídeo do Natal, mas eu acho que eu posso ensinar de novo. E aí, você já tá comendo, cara, deixa, espera, galera, sacanagem. Um dos poucos benefícios do trabalho de ser churrasqueira é comer. Gente, olha, convidada especial. Me dá um pedaço de carne, galera. O que a gente gosta no nosso churrasco? Logicamente tudo, né? A maionese, molho à campanha. Como é que se fala em São Paulo? Vinagrete. Vinagrete. Cara, o melhor pão de alho, eu vou deixar o link aqui. Gente, todo mundo que faz só começa a fazer assim. Eu só não vou fazer assim hoje porque, cara, cuidar de neném e tal, não sei o que, não dá. Tanto é que eu tô explorando Tina e o Diego também. Olha lá, ó. Ó, gente, vou mostrar. Farofinha, molho à campanha, a picanha que o Diego tá ensinando aí fazer macia. E aqui já tá pronta. Então, eu e Tina, Thunders e Laila, vamos provar a carne. Então, vamos lá, mãe. Pega essa aqui primeiro. 1, 2, 3 e já. Eu não como gordura, você come? Não. Agora vamos nessa aqui, ó. Nessa aqui. Pega aí, Tina. Só não come, me espera. 2, 3 e já. Qual que você prefere? A 1 ou a 2? Tina tá querendo mais. Tina é dessas. Uma só não satisfaz. A primeira? Eu também. A primeira, gente, era temperada. A segunda também tá muito saborosa porque você sente mais o gosto da carne. Exato. A outra vem um tempero a mais, então fica assim, show de bunda, correto? Correto. Então é isso, gente. Agora a gente vai aqui comer. Duda ali já tá começando a querer mamar. E vamos continuar aqui comendo uma farofinha. Diego, solta o som também, porque tá faltando um somzinho. Todo mundo dando tchau. Tchau!